Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Primeiro domingo do mês de abril, 2 de abril, e estamos iniciando o segundo trimestre, graças a Deus. E para isso, então, nós vamos fazer uma visão panorâmica do que nós iremos estudar nesse primeiro trimestre. Eu peço para os irmãos compartilhem esse material. Esse material é muito importante, porque esse trimestre nós vamos fazer uma análise de uma temática recorrente, mas outros aspectos. Nós vamos falar sobre família, mas serão outros aspectos trabalhados. Por isso que é muito importante você compartilhar esse material. É um material muito rico, muito importante para todos nós. E nós vamos iniciar então pensando um pouquinho sobre o trimestre, né? A primeira lição é essa: quando a família age por conta própria, que é algo muito comum do ser humano, né? Faz parte da nossa natureza humana agir de maneira precipitada. Por isso nós precisamos ser direcionados por Deus, termos o domínio próprio para não tomar atitudes precipitadas, mas isso é uma coisa recorrente na nossa natureza. O segundo trimestre, que abordam ou que cobrem os meses de abril, começando hoje, mas também o mês de maio e o mês de junho. Todos esses 3 meses, o tema central será esse aí: o relacionamento em família, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. A nossa referência, então, serão personagens bíblicos. E aí que mostra a Bíblia ser um livro ímpar, sui generis, único do gênero. Por quê? Porque, diferentemente da literatura antiga, seja clássica ou não, é natural das pessoas só mostrarem as suas virtudes. Se você pegar o livro dos reis do Egito, você fica admirado, porque o faraó conquista tudo, é o conquistador, só mostra as virtudes do faraó. Se você pegar as crônicas dos reis da Assíria, ou da Babilônia, ou da Macedônia, dos gregos, ou mesmo dos romanos, ou mesmo aqui do Brasil, do Império Brasileiro, você só vê o lado positivo. Agora que os historiadores, revisionistas começaram a mostrar as fragilidades dos grandes líderes, mas é natural os grandes líderes se brindarem com uma biografia que só mostra as virtudes, as suas grandezas. Como a Bíblia não é um livro apenas biográfico, embora tenha, mas é a palavra de Deus, ela retrata os personagens bíblicos como eles são, com os seus acertos e os seus erros também. Então, se Davi fosse um rei, um autocrática, um déspota, que interferisse na sua biografia, jamais ele ia permitir a situação da família dele, os conflitos que tem lá, porque pega mal. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, e o rei Davi não pôde interferir nessa palavra, então está registrado lá os seus acertos e os seus erros. E é isso que nós vamos analisar, porque a pedagogia a gente aprende não só com acertos, a gente aprende também com o erro e com o erro dos outros. Então, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, ali a pedagogia divina, os erros de Israel não podem ser os mesmos meus hoje. Eu tenho que aprender. Por isso que é importante ler a história do povo de Israel. Então, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, acertos e erros. O comentarista é o pastor Elianai Cabral, que esteve no nosso fevereiro teológico, mas esteve também na nossa reunião de obreiros, não é? Ficou até, ele ficou ali, acho que ele veio numa sexta no fevereiro teológico, ficou na Santa Ceia do Senhor Jesus, e depois ainda na nossa reunião de obreiros, e ainda pregou à noite, né? É isso mesmo. Então, o pastor Elianai Cabral é um grande amigo do nosso pastor, um homem que tem um profundo conhecimento teológico, por isso mesmo que ele faz parte
da administração da CPAD, tanto no aspecto teológico, como também como uma das lideranças. Hoje ele seria o equivalente ao que o pastor Antônio Gilberto foi muito tempo na CPAD, um consultor teológico. É o que nos ajuda a ter os ensinamentos das lições bíblicas de maneira saudável, sadio. E esse assunto ele preparou com muito carinho. Eu lembro que quando ele esteve aqui no Fevereiro Teológico, como diretor da STADEC, eu que levei ele para algumas atividades, e ele compartilhou comigo sobre o carinho em fazer essa lição, com novos aspectos a respeito da família. Então ele é autor de vários livros e já fez vários comentários, e inclusive já fez vários simpósios aqui na nossa igreja e no Brasil. Bom, qual é o conteúdo desse trimestre? Bom, então nós temos aí o nosso conteúdo. A primeira lição: quando a família age por conta própria. Então esse é o assunto que nós vamos trabalhar nesse primeiro domingo, dia 2. A segunda lição: a predileção dos pais por um dos filhos, que tem gerado filhos inseguros e cheios de doenças psicossomáticas, de se sentir inferiorizado quando há uma predileção por um dos filhos, tá? Então uma lição muito boa. Terceira lição: ciúme, o mal que prejudica a família. Mas não é só a família, é o mal que prejudica todo tipo de relacionamento e que leva as pessoas às maiores loucuras, infelizmente, por causa de ciúmes. Lição 4: ídolos na família. Olha que situação. Então uma lição muito importante quando existem referências equivocadas. Lição 5: motim em família, que infelizmente foi o que ocorreu com Miriam e Arão, que se levantaram contra o seu próprio irmão Moisés, né? Nós temos na lição de número 6: pais zelosos e filhos rebeldes. Infelizmente a geração de filho único criou-se pequenos imperadores. Por ser único, às vezes ele pode tudo. Isso tem sido um problema para a sociedade, mas isso não é na sociedade cristã, em qualquer sociedade. Esse é o problema que o governo chinês está tendo na China, com a sua política de filho único, que já foi abandonada, mas que por muito tempo esteve no governo chinês. Criou-se pequenos imperadores. Como é o filho único, fica paparicando, fica uma criança que não sabe ouvir não, e aí é um problema, porque a vida a gente ouve não, né? Então uma aula muito importante. Lição de número 7: relacionamento entre nora e sogra, que existem até piadas, né, de relacionamento de nora, de sogra, tanta coisa, mas há sim a possibilidade de haver relacionamentos saudáveis entre todas as esferas da família. Lição de número 8: a importância da paternidade na vida dos filhos. Claro que ele está enfocando a paternidade, o enfoque aqui é a paternidade, porque existem muitos pais ausentes, que não curtem a sua paternidade, que não participam do afeto, né, muito importante com o recém-nascido até a adolescência e até a juventude. E é muito importante que, aliás, tem pai que tem filho homem que passa a ser rival do próprio. Olha que absurdo. Quer dizer, não entendeu nada de paternidade, né? Cria uma rivalidade com o filho. A lição de número 9: uma família nada perfeita. Óbvio, se você é imperfeito, se nós somos imperfeitos, então obviamente que não irá existir uma sociedade perfeita, nem uma igreja perfeita, nem uma família perfeita, porque nós somos imperfeitos. A grande notícia é que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, mas enquanto nós estivermos no nosso corpo, nós teremos dificuldade de uma perfeição plena. Por isso que o seu esposo é incomparável, que a sua esposa é incomparável, que os seus filhos são incomparáveis. Eles são únicos, tá? Não se compara. Por quê? Porque não existe nada perfeito. Lição de número 10: quando os pais sepultam seus filhos, e nós assistimos isso
especialmente com essa pandemia. Muitos jovens partiram, e aí os pais, às vezes idosos, tiveram que sepultar os filhos. Quebra uma ordem natural, porque o natural, pelo menos teoricamente, seria dos filhos sepultarem os pais, e não o contrário, né? Então, uma lição muito importante. A lição 11, os prejuízos da mentira na família. Mas não é só na família, né? Mentira é um problema como ciúmes. A mentira, em qualquer aspecto, será um problema, porque a partir do momento que você descobre que alguém usou de mentira, essa pessoa cai no descrédito, e até recuperar isso pode ser muito traumático. A lição de número 12, criando os filhos saudáveis. Olha que bênção, né? Ensinando, tendo um bom relacionamento com os filhos. A igreja evangélica tem se despertado para isso, e tem colocado a família, depois de Deus, é o altar primordial, é a sua família, a sua casa, depois a igreja. Todos que inverteram, colocaram Deus em primeiro lugar, segundo a igreja, depois a família, tiveram conflitos, tiveram problemas, porque em primeiro lugar é Deus, segundo é a sua família, que é o seu altar primordial, depois a igreja. E finalmente a lição 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. O primeiro milagre de Jesus já foi em família, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ter uma riqueza, e eu sugestiono a você a se programar. Se você ainda não tem a lição, adquira. É uma lição que vale a pena você guardar, pensar, estudar, participar. É muito bom, porque tem ensinos aqui muito importantes. A lição 1 então, que é hoje, dia 2 de abril, quando a família age por conta própria. E quando que acontece isso? Olha, pode ser várias situações. Nós vamos ver então um caso especificamente, que é o caso de Sara, mulher de Abraão. E o nosso textual está em Gênesis, capítulo 17, versículo 19, que diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Isso é Deus falando para o pai Abraão, né? No capítulo 17 de Gênesis. Mas não é a primeira vez que Deus promete o filho para Abraão. Esse é um. Agora Abraão está com 99 anos aí, no Gênesis 17. Também, por incrível que pareça, é em Gênesis 17, com 99 anos, que Deus muda o nome de Abraão. Que às vezes você pensa que Deus mudou o nome de Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Não foi. Ele tinha por volta de 70, alguma coisa, anos, quando ele saiu de Ur, e tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã para entrar em Canaã. Mas ele saiu como Abrão, e Sara saiu como Sarai. É só no capítulo 17, quando Abraão tem 99 anos e Sara tem 89 anos, que Deus mudou o nome deles. Olha que coisa, né? Também foi com 99 anos que Abraão foi circuncidado. Está lá também no capítulo 17, versículo 24. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Infelizmente, é algo muito mais comum do que você imagina, as precipitações. Qual é a leitura bíblica de classe? É Gênesis. Gênesis é o nome grego para o primeiro livro da língua hebraica, Bereshit, que é no princípio ou na origem. Aí foi traduzido na Septuaginta, a primeira tradução da língua hebraica para a língua grega, por volta do segundo século antes de Cristo. A Septuaginta grega traduziu por Gênesis, origem, princípio, começo. É um livro da Torá, ou do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, começa a chamada de Abraão lá da cidade de Harã. Harã não é a cidade natal de Abraão. A cidade natal de Abraão é Ur dos Caldeus. Abraão e Sarai, ou Abrão, que é o primeiro nome dele, Avram em hebraico. Avram
nós traduzimos o B por o B e o V é um problema, né? Na percepção hebraica, que nós pegamos o B de Avram e ficou Abrão para nós. Pegamos o mesmo caso de casa em hebraico, né? Que a gente fala Beit, mas seria Veit. Então o V e o B na língua hebraica se difere por um dagesh, um pontinho que a gente põe. Se você colocar um pontinho, ele fica V. Se você tirar, ele fica B. Então é uma coisa muito sutil, né? Por isso que a gente vê Avraham ou Abraham, é a mesma coisa, é o nome de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus está chamando Abraão de Harã. Harã é uma cidade da Síria. Então ele já tinha saído de Ur dos Caldeus. E na Torá não está nada explícito que Deus apareceu para Abraão em Ur dos Caldeus, mas os judeus acreditam nisso. Há uma tradição judaica que Deus apareceu para Abraão quando ele morava na Mesopotâmia. Só que isso não está de maneira explícita no livro das origens, em Gênesis. Em Gênesis capítulo 12 está a segunda chamada, Deus aparecendo para ele, só que aí ele está em Harã, ele não está mais em Ur dos Caldeus, quase 800 quilômetros de longura. E como nós podemos afirmar que Deus apareceu para Abraão na sua primeira chamada em Ur dos Caldeus? Atos dos Apóstolos capítulo 7, quando Estevão, antes de ser apedrejado, ele vai pregar, ele diz assim: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã, que está no capítulo 12, é que nós vamos ler agora. Então eu posso afirmar que Deus fez a primeira chamada para Abraão quando ele morava em Ur dos Caldeus, conforme Atos capítulo 7, e a segunda chamada está no capítulo 12, especificamente no versículo 4, porque nós vamos ler até o versículo 3 apenas, mas é no 4 que fala que tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Harã é Síria, é de Harã que ele traz o seu mordomo, o Damasceno de Damasco, Eliezer ou Eleazar, que em grego é Lázaro. Eliezer ou Eleazar em hebraico, em grego Lázaro. Então quem chama Lázaro em hebraico é Eleazar, né? Vamos reverentemente nos colocarmos de pé para a leitura da leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3, e depois o capítulo 16, versículos 1 a 5. Vamos ler todos juntos, bem alto. Vamos lá. Primeiro Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí parou. Se você ler o 4, o versículo 4, ele fala que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, porque essa revelação que Deus está dando para Abraão, ele está em Harã, na Síria. Capítulo 16, versículos 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos
que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, te damos graças pela leitura da tua divina palavra. Nos abençoa nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e que possamos colocá-la em prática. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Precisamos e queremos estar no centro da tua vontade. Proteja as famílias, nós te pedimos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Bom, o texto áureo desta primeira lição está inserido então no capítulo 17 do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? É o momento que Deus então vai mudar, vai trocar o nome de Avram, pai exaltado, porque Abá é pai em hebraico, Av é pai, Abá para nós, né? Até que na oração de Paulo aos Romanos, ele diz que nós não sabemos orar, mas nós podemos clamar Abba. Ele usa a expressão hebraica Abba, pai, quer dizer, papai, né? Pai. E no capítulo 17, o nome Avram, que significa pai exaltado, vai ser mudado por Deus para Avraham, pai de povos, de etnias ou de multidões. O mesmo ocorrerá com Sara, passa a ser Sarai, passa a ser Sara, princesa, embora também a ideia era de princesa também, a própria expressão Sarai, mas talvez a ideia de minha princesa fica apenas princesa. Muda então o nome naquele momento e estabelece a circuncisão, que é aquela, bom, para quem não sabe, seria o equivalente àquela cirurgia de fimose, tá? Para quem não sabe, portanto a circuncisão só é possível no homem. O que ocorre com povos primitivos da África, algumas tribos, ou mesmo do Oriente Médio, tribos isoladas, que insistem no que eles apelidaram de circuncisão feminina, é impossível. O que ocorre ali são uma espécie de mutilação genital, né? Não seria a ideia da circuncisão, que é um pacto que ocorre no caso de Abraão, quando ele tem 99 anos. Então Paulo, aproveitando disso, no capítulo 4 a Romanos, ele diz que Deus chamou Abraão quando ele era incircunciso. É verdade, porque ele está circuncisando só no capítulo 17. Aos 99 anos ele saiu de Ur dos caldeus quando ele tinha 70, 75 ele está saindo de Harã e vai circuncidar só aos 99 anos. Então Abraão foi justificado por causa da circuncisão. Hoje a circuncisão no judaísmo é perpétuo, está lá, Deus mesmo falou que a circuncisão é um concerto eterno. Não é só a circuncisão. Para os judeus, a Páscoa tem que ser uma comemoração eterna. A guarda do sábado é também um preceito eterno, na mesma condição da Páscoa, da circuncisão, de lavar os pés, etc. São tudo preceitos eternos para os judeus. Então fica atento aí, porque tem gente que chega para você, só quer guardar o sábado, que é mais fácil, né? É duro a circuncisão, né, irmão? Aí ele pega só o sábado, não, tem que guardar, porque Deus falou que é eterno a guarda do sábado. Mas também Deus falou que é eterna a circuncisão. Vai lá fazer a cirurgia da fimose. Olha que fraqueza.
Então, na verdade, Deus nos circuncida no coração. É isso que Paulo fala, nós somos circuncidados no coração pela fé. Nós guardamos sábado quando a gente aceita Jesus, que é o Senhor do sábado. Jesus é o nosso sábado, é em Jesus que nós descansamos. Não é um dia da semana, como alguém propõe aí, acho que está num nível superior por causa disso. Mas no capítulo 17, Abraão com 99 anos se circuncida. E Paulo no capítulo 4 aos Romanos, ele diz que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu na palavra de Deus, não foi por causa de um ato da circuncisão, tá? Muito bem. Então o versículo completo desse textuário, que é o versículo 19, completinho, porque aí foi pego um pedaço, né? Ele inicia assim: e disse Deus, na verdade Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto eterno, perpétuo, para a sua semente depois dele. Então tem cuidado com o Raulan aí, o preceito eterno, porque tudo que é eterno é bem para Deus, né? Não para você, né? Porque a gente também na percepção fala, os justos herdarão a terra sempre e eternamente, até que ele morre, né, irmão? Tá vendo? Que é uma eternidade limitada para o homem, não é igual à eternidade de Deus. A eternidade de Deus é a verdadeira eternidade, que habita na luz, né, inacessível, que só Ele tem a eternidade. Quer dizer, a eternidade verdadeira é de Deus. Nós somos eternos meio limitados, né, porque nós tivemos começo. Quando fala, eu me casei para sempre, a ideia da eternidade, até que a morte separe. Tá vendo? Então tem duas percepções da palavra eternidade. A eternidade mesmo é de Deus. Depois nós temos uma ideia de eternidade, mas é meio limitada, né? Muito bem. Então ele fala do concerto perpétuo, mas é aquele concerto então até chegar à morte, né? Então Deus, no seu santo propósito, e eu quero diferenciar bem isso, quando eu falo santo propósito, a sua presciência, Deus, por conhecer o coração de cada pessoa, porque isso é um atributo de Deus, a sua onisciência, não é que Ele te predestinou, não é isso. Você é livre para fazer escolhas. Agora Deus sabe qual é a escolha que você vai fazer, porque Ele é Deus, Ele tem presciência. Então na sua presciência, no seu divino propósito, então Ele viu que Abraão era um homem de um coração correto. Então Ele vai ministrar a palavra profética para Abraão, para sua esposa, dizendo que eles teriam um herdeiro, e não através do arranjo que se vai propor para a vinda do herdeiro, como sugestionou Sara. Sara era uma mulher estéril, e a esterilidade no Antigo Testamento era sinônimo de maldição. Então uma pessoa que não podia gerar, era considerada uma pessoa amaldiçoada. Não pode dar herança, não pode perpetuar, porque qual é o propósito de Deus quando Ele cria um homem e uma mulher? Primeiro propósito é a perpetuação da espécie humana. Por isso que outros arranjos de relacionamento já não têm o propósito de Deus. Qual é o propósito do macho e da fêmea? Perpetuação da espécie humana. Se você quebrar esse princípio, acaba a espécie humana, porque a ideia é essa, é o primeiro princípio, perpetuação da espécie do gênero humano. Isso se dá através de uma mulher e de um homem. Hoje tem tecnologia, mas estou falando de uma época que não tinha nada disso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para o crescimento de ambos, porque o homem só sente-se completo, e a mulher também, quando eles se encontram. Aí há uma plenitude humana, quando homem e mulher. Então, para o próprio crescimento de ambos, para o seu próprio crescimento físico, intelectual, moral, social e espiritual. Então existem propósitos no casamento da Bíblia. Agora, do mundo não tem propósito nenhum, é tudo egoísmo. É porque eu gosto, é porque eu me sinto bem, é tudo obra da carne. O propósito de Deus não, existem propósitos. Sara era estéril, então o propósito que Deus tinha estabelecido, a população da época interpretava como sendo que ela foi amaldiçoada,
que ela não pode gerar. Essa era uma condição que fazia de Sara uma mulher, de alguma maneira, rejeitada na perspectiva humana daquela época. Bom, como eles eram mesopotâmicos, como eles vieram de Ur, dos caldeus, a terra dos acádios, dos sumérios, né? A terra dos mesopotâmicos, lá havia um código, o código de Hammurabi. O código de Hammurabi, ele propunha que no caso de uma mulher, uma senhora, né, rica, bem-sucedida, como é o caso de Sara, não poder ter o filho, ela poderia pegar a serva dela, e a serva dela se entregue ao esposo, e o filho que gerasse desse arranjo, ela daria luz nas pernas da senhora, para que simbolizasse o filho dela também. Isso era o arranjo do código de Hammurabi, e dessa maneira o marido não poderia desposar uma concubina, já estaria resolvido o problema através da serva da mulher original. É um arranjo, irmão, porque a ideia da importância da perpetuação do filho primogênito, que deveria levar o nome daquela família. Então esse arranjo existia, estava lá, e ambos são mesopotâmicos, eles têm isso em mente. E além do mais, a legislação da Mesopotâmia cobria basicamente todas as aldeias e cidades da antiguidade, porque eram cidades sofisticadas que tentavam impor uma legislação para aquela humanidade, né? Para aquele povo, para aquele mundo da época. Então, na busca de ter um herdeiro, um desespero de ter um descendente, que vai surgir o problema. Mas Deus prometeu, Deus fez promessa para Abraão, que ele teria, e Sara, que eles teriam um herdeiro. Deus fez essa promessa. Sara então incentivou Abraão a ter um filho com a sua serva. Mas por que Sara chega a esse desespero, a essa evocação dessa legislação mesopotâmica? Uma coisa muito simples, irmão. Sara está agora com 89 anos de idade, Abraão está com 99, é o capítulo 17. Então veja, quando ela sai de Harã, Abraão tem 75 anos, Sara só tem 10 anos mais jovem que o Abraão, mas ela tem 65 anos, essa é a diferença de Sara e Abraão, são 10 anos. Outra coisa importante, Tera, que é o pai de Abraão, teve o filho Naor, Abraão, Naor e Ur. Foram os 3 filhos que ele teve com uma mulher. Mas ele também casou com uma outra mulher e teve Sara. Na verdade, Sara é irmã de Abraão por parte de pai, não de mãe, mas por parte de pai. E por isso que Abraão fala: Sara é minha irmã. É mesmo, na antiguidade esses arranjos eram aceitáveis. Não precisa ser nem na antiguidade, né? Basta você ver os nativos aqui no Império Inca, no Peru, onde o imperador Inca, por ser uma divindade, ele achava que era o filho do sol, só podia casar com uma divindade. Então ele casava com a irmã, também não com parte de mãe, mas de pai, que era a Coia, a imperatriz. Ela era irmã do imperador Inca. Isso ocorreu no Egito. Você percebe que os faraós também casavam com irmãs. Enquanto era só por parte de mãe, ainda não havia tanto problema genético. Surgiram problemas genéticos nos faraós quando eles casaram com irmãs literais. Aí começa a aparecer graves distorções, e basta você olhar aquelas imagens de pedra dos faraós, você percebe que faraós com sérios problemas genéticos. Você vê, parece ter um ET. Aliás, surgiu até a teoria que eles eram ET, mas não é não, são problemas genéticos mesmo, coitado. O povo, essa turma que acredita em extraterrestre, essas teorias, com Discovery Civilization, ou dos canais de televisão Discovery, History, está cheio de teorias de ET. A maioria não tem pé, não tem cabeça, coitado. São problemas genéticos. Aí vê o faraó com a cabeça meio estranha, com os lábios meio estranhos, com as pernas meio estranhas. São problemas genéticos derivados de casamentos consanguíneos contínuos. Tá? Muito bem. Então Sara, ela agora está com 89 anos. Então o que ela fez? Bom, Abraão vai ter um filho, mas não nessa. Primeiro eles acharam que era o Damasceno. Falaram: eu acho que é do servo de Abraão que vai dar a continuação. Então eles falaram: não é do Damasceno Eliezer, não é, é um filho seu mesmo.
Aí Sara então pensou, falou, bom, eu estou nessa idade, 89, Abraão está com 99, só pode ser a lei mesopotâmica mesmo. Então Sara evoca essa legislação da época e dá então, sugestiona para Abraão, e Abraão só acolheu porque ele também era mesopotâmico, e existia essa legislação. Então eu falei, tem sentido, né? Quer dizer, quando a racionalidade se impõe à palavra profética, então é uma maneira de você cumprir a palavra profética através das suas próprias forças. Só que a palavra profética subverte o raciocínio humano. Então Deus falou que ele teria um filho com Sara, não era com arranjo ou qualquer outro arranjo. Sara utilizou então de um costume constante, frequente, atestado na antiga Babilônia, porque eles eram babilônicos, né? Eles eram babilônicos, eles eram mesopotâmicos, né? Da onde fica a Babilônia, apoiado então numa norma legal de que uma esposa estéril deveria prover ao seu marido um herdeiro através da sua criada. Então a mulher geralmente era uma criada, né? E nesse caso Agar, a serva egípcia, era criada de Sara. Se Sara usou de uma norma legal para arquitetar o seu plano, ela também vai agir de acordo com as leis comuns da Mesopotâmia para tratar Agar de maneira tão cruel, quando Agar zombou dela, porque a lei dizia isso mesmo: se a criada rebelasse contra a senhora, poderia despedir sem nada, ela poderia rejeitar aquele descendente. Então Sara está dentro de uma legislação da época. De fato, há um sério problema no capítulo 17, irmão, porque Abraão está com 99 anos, e foi quando ele circuncida, inclusive. Agora, um homem com 99 anos e a sua esposa com 89 anos, qual é a probabilidade natural, de bom senso, de ter filhos? Não tem mais, irmão. E você percebe tudo isso no capítulo 18. Mas nesse contexto de improbabilidade, há uma palavra profética, capítulo 17, versículo 16, dizendo que Sara seria mãe de povos, de nações. Então, isso é muito assustador para uma pessoa que não vê mais, não vislumbra mais essa possibilidade. Na verdade, essas promessas de que Deus iria dar um filho para Abraão com Sara, sua mulher, aparece pelo menos duas vezes. A primeira foi onde seus nomes foram mudados, que é o capítulo 17, versículo 17, a partir do versículo 17, né? E na segunda vez, na visita dos 3 anjos, no capítulo 18. No capítulo 18 de Gênesis, volta de novo Deus falando que Sara ia ter um filho depois de 1 ano. Aí daria o quê? Abraão com 100 anos e ela com 90. Estão vendo que é difícil acreditar nisso, irmão? Então no capítulo 18, essas questões a respeito da idade avançada de Sara afloram. Como nós sabemos disso? Irmãos, olha o capítulo 18 aí na sua Bíblia. Está com a Bíblia aberta aí? Olha aí o capítulo 18, especificamente os versículos 11 e 12. Aqui estão os motivos explícitos. No versículo 11 diz: e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Está aqui, irmão. Não vai falar, não, ele tinha 100 anos, mas era um homem forte. Não, está falando que eles eram velhos e adiantados em idade. Que mais? Sara havia cessado o costume das mulheres. Que costume é esse? Ovulação. Não havia mais ovulação, irmão. Esse é o costume das mulheres, é a questão dos seus ciclos. Havia cessado. Então aqui já aparecem 2 problemas: velhos e avançados em idades. Segundo, ela não tem mais ovulação. Então como que vai ter filho? E aí no versículo de número 12: assim pois riu-se Sara consigo, aquela risada interna, né? Todo mundo já passou por isso, né? Você não pode rir alto, aí você ri internamente, né? Você riu, mas ninguém viu, sabe? Tem gente que fica rindo da gente, mas a gente não percebe, por causa da nossa simplicidade, mas a pessoa está rindo.
tá? Então ela riu internamente, está dizendo, ela riu consigo. Olha o que ela fala, né? Só que ela pensou, né? Ela não falou: terei ainda deleite depois de haver envelhecido e sendo meu Senhor já... O que é deleite? O que ela está dizendo isso? Ela está dizendo o seguinte: eu não tenho mais relação conjugal com meu marido. É isso. Ela não tinha mais relacionamento com o marido. Então, irmão, aqui existem 3 provas da impossibilidade de ela gerar. Velhos e adiantado em idade, não ovula mais, não tem mais relação conjugal, e além disso ela é estéril. Aí não dá, né, irmão? Poxa, tudo conspirou para ela. Por isso que eu sou complacente quando eu enxergo essa história. Eu agiria que nem ela. Ela foi extremamente racional. Qual foi a atitude dela? Falou: bom, se eu sou estéril, se eu não ovulo mais, se já estou velho. Aliás, Paulo, tanto em Romanos, mas também o escritor aos Hebreus, fala que os membros de Abraão estavam mortificados. Cessou de ter vitalidade. Em outras palavras, não tinham mais relacionamento conjugal. Bom, feito tudo isso, irmão, qual é o bom senso? Bom, então vamos evocar a lei. O que a lei diz? Pega a sua serva, entrega para o seu senhor, ela gerará, e o filho que nascer nas suas pernas será o herdeiro. Está vendo que não é um arranjo tão absurdo como muita gente está pensando que é. O problema é que havia uma palavra profética de Deus. É duro, né, irmão? A gente acaba não crendo e tenta resolver o problema pela nossa capacidade mesmo. Porque Sara pensou, claro que ela pensou, é um ser humano igualzinho eu e você. Falei: peraí, quando eu tinha 65 anos e o meu esposo 75, veio a promessa. Aí poderia ter, né? Porque afinal de contas estou 60. Mas agora, com 90 anos basicamente, a solução, então ela vai querer dar uma solução. Não ora, né, irmão? Não ora, né? Tem gente assim, irmão, que não está nem aí, não, eu vou dar um jeito. Aí ela tenta dar um jeito, evocando os elementos humanos, mas havia uma palavra profética. É aqui que está o problema. Como que a gente age quando você tem uma palavra profética e você tem um recurso humano para realizar aquilo? Como é que a gente age, tá? Então Sara riu. E aí muita gente fala: foi por causa do sorriso de Sara que o menino vai chamar sorriso, porque essa é a expressão, ela ri ou ele ri, na palavra Yitzhak. Yitzhak é Isaac em português. Yitzhak em hebraico significa riso, sorriso. O motivo? Porque Sara sorriu, mas também porque Abraão sorriu. Abraão também ri, fala: eu nessa idade vou ter filho. Que simplicidade, né? Quer dizer, ambos riram, não é só Sara que ri. Então o nome do menino se deve a essas circunstâncias de incredulidade. É um sorriso de incredulidade, tá? Então os motivos são esses: idosos, sem ovulação, sem deleite. Apesar de Sara negar que o seu riso ocorreu, no sentido de zombaria, mas foi. Ela falou: você acha? Os 3 anjos falando lá, que é a teofania de Deus, no capítulo 18, quando Abraão está lá recepcionando-os, e ela ouvindo a conversa deles, e o anjo diz: 1 ano eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara falou: esse homem aí está com a cabeça fora do lugar. Olha, a Sara, mas ela agiu assim porque realmente todos nós agiríamos. E aí, irmão, o anjo olhou para Sara. A Sara ficou até sem graça, coitada, porque ela não estava junto com o grupo, ela estava na tenda. Mas olha a onisciência de Deus. Deus viu a intenção do coração dela, que ela sorriu internamente. E Deus, o anjo se dirigiu-se a ela e disse para ela: por quê? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Olha que bacana, irmão. Olha só a pergunta que ele faz. Tá bom, então vocês estão idosos, você é estéril, você não tem mais ovulação, você não tem mais relacionamento conjugal com o seu marido, mas haveria alguma coisa impossível para Deus? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu não sei qual é o seu deserto. Pode ser que não há mais porta. Talvez o seu casamento chegou no fim. Talvez o seu relacionamento familiar acabou. Talvez você não vê mais portas de emprego.
mas a palavra profética de Gênesis 18:14 é: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essa é a pergunta de Deus. Você acha mesmo que existe alguma coisa impossível? Possível a nós, mas para Deus não. É por isso mesmo que o Isaac vai nascer. Glória a Deus. A partir daí a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada. Sabe por quê? Porque voltou a sua ovulação, quer dizer, revigorou. A palavra profética, é lindo isso. Eu fico imaginando o que aconteceu com Sara, aquela mulher que estava já meio encurvada, volta, passa a ter vitalidade, passa a ter força, passa a ter um relacionamento conjugal com o seu marido, e a palavra de Deus se cumpre, porque ela passa a ovular e passa e fica gestante. E aí Deus dá o nome para a criança, né? A Bíblia tem, pelo menos de acordo com a tradição bíblica, 6 pessoas que receberam o nome antes de nascer. Um deles é ele ri, que é o Isaac. Olha só o que diz Gênesis 18:12. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Isso é Gênesis 17:17. E também o riso de Sara em Gênesis 18:12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Está vendo que ambos riem? Riem. Então é interessante o nome ser Isaac. Bom, o nome Isaac, esse nome seria o memorial perpétuo do fato de que o nascimento era uma impossibilidade, mas que Deus tinha transformado aquilo que era impossível, aquilo que parecia ridículo, aquilo que parecia motivo de riso e de piada, virar verdade. E os intérpretes judeus então falam que 6 nomes, 6 pessoas no Antigo Testamento receberam o nome antes de nascer: Ismael, Isaac, Moisés, Salomão, Josias e o Messias, né? Que é o rei. E no Novo Testamento, o Messias é Jesus, né, irmão? E no Novo Testamento, o próprio Jesus, né, o Messias, e João Batista. Aliás, só João, né? Batista é porque ele batizava, não é sobrenome, né? É Yohanan, que é a graça ou favor de Deus. Muito bem, algumas pessoas dão muita importância para nome. Não é o caso do Ocidente. No Oriente, nome tem muitas vezes a ver, porque o próprio nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus, mas isso é uma construção cultural semítica. No Ocidente a gente põe nome porque a gente acha bonito. Por que ela chama Sofia? Porque é bonito. Tá, mas Sofia é uma palavra grega que significa sabedoria, mas a pessoa nem sabe, né? Por que é Felipe? Porque é bonito. Mas é uma palavra grega que significa amigo do cavalo, mas é bonito, então é Felipe, tá? Então a gente põe meio porque acha bonito, não por significado. Mas surgiu uma doutrina no mundo evangélico dizendo que os nomes têm a ver com maldição ou com bênção. E aí escreveram um livro dizendo que o nome Anhanguera, que é o nome da via que passa aqui por São Paulo. São Paulo tem 2 grandes rodovias, Anhanguera e Bandeirantes, ambas relacionadas à questão dos indígenas. Bandeirantes são os bandeirantes, são aqueles homens que caçavam índios, escravizavam índios, né, os bandeirantes. E a Anhanguera, que é uma palavra indígena que significa diabo velho, porque o bandeirantes tacou fogo no álcool, o índio entendeu que aquilo ia tacar fogo na água, né? Foi a maneira que os bandeirantes ameaçaram os indígenas para eles revelarem as fontes das pedras preciosas. E os índios gritaram assustado, Anhanguera, né? Que é diabo velho. E aí batizaram o nome aí da rodovia. A pessoa: não, mas então eu nem vou pegar mais a Anhanguera, Deus me livre. Olha que fraqueza, irmão. Tem gente que tem probleminha mental, não é possível. Tá vendo? Só por isso que tem muito acidente na Anhanguera. Agora que eu descobri porque tem tanto acidente na Anhanguera, porque o nome dele...
Para de bobagem, irmão. Quer um estado mais lindo com o nome de Espírito Santo? Devia ser uma bênção esse estado, né? Não devia ter violência, não devia ter tráfico. Devia ser o estado mais maravilhoso da face da terra. É mesmo, é um estado bonito, mas está cheio de violência também, como todo. São Paulo. Olha que bênção. São Paulo. Não para de bobagem. É apenas um nome, que achou-se bonito. Era o nome do santo, do dia do santo. Põe São Paulo mesmo. É assim, no Brasil é tudo assim, irmão. Então, não mistura as estações. Não tem a ver com o nome. Essa ideia de nome que se desenvolveu, de pessoas começaram a querer, até de mudar de nome. Chegou uma hora que a pessoa começou a mudar de nome. Mudar literalmente. Então, esse nome é mau, hein? Vamos mudar o seu nome, irmão. Olha que bobagem. Isso se deu, infelizmente, né? Mas aconteceu. Mas não tem nada a ver, irmão. É nome apenas. Muito bem. Então, nós temos que entender que, nesse caso da Bíblia, de fato tem a ver com o caráter e, em alguns casos, destino de pessoas. Mas isso é construção semítica, né? Não tem a ver com a nossa construção ocidental. Bom, é isso aí, o nosso comentário do texto áureo. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Deus faz promessa a Abraão. Bom, então, Abraão teve um encontro com Deus. Abraão vinha de uma jornada, né? Desde a saída dos caldeus e depois de Harã. E eu pus um mapinha aí para você ver. Lá, Ur dos caldeus lá embaixo. Aí tem a seta subindo para Harã, 800 quilômetros basicamente. E depois de Harã, descendo para Canaã. Esse é o trajetório de Abraão. Olha lá, ele era mesopotâmico. Olha. É lá, o que é a Mesopotâmia mesmo? Meso, entre, ou no meio, e Potamos, rios, região entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates, os dois grandes rios. Então esse é o percurso de Abraão. Bom, entretanto, o casal Abrão e Sarai, eles não tinham filhos, né? Como a gente já comentou. Então Deus vai estabelecer com eles que eles teriam sim um herdeiro, especificamente de Sara. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca Abraão tinha 100 anos. É um milagre, irmão, é um milagre, tá? Não adianta você ir na maternidade de Campinas, você não vai encontrar esse caso. Não adianta. Irmão, fui lá, irmão Nestor, cheguei no hospital, tinha um homem de 100 anos e uma senhora de 90 com um bebezinho. Era o neto, né? Ou bisneto, sei lá eu. Não tem possibilidade, mas isso é milagre. Então, é isso que eu acho estranho. Teve uma pessoa que falou para mim: pastor, não consigo crer na doutrina da Trindade, não entra na minha cabeça. Eu falei, sim, é fé, porque a gente não explica Deus, a gente aceita Deus como está na Bíblia. Não é uma explicação de Deus, é um conceito da Bíblia. Não, mas não entra na minha cabeça. Eu falei, entra na sua cabeça um homem com 100 anos ter um bebezinho? Olha, isso entra. Olha que fraqueza. É tão irracional. Como, por exemplo, o mar se abrir. Essa gente acredita que Abraão teve filho com 100 anos e Sara com 90. Acredito que o mar se abriu. Acredito que caía pão do céu. E não consegue entrar em outras doutrinas bíblicas, porque para eles é irracional. Não, irmão. As coisas de Deus subvertem a razão humana que está maculada pelo pecado. Tá? Porque é pela fé, irmão. São atos de fé. Assim podemos dizer que Abraão esperou 25 anos para o nascimento de Isaac. Eu não sei quantos anos você está esperando. Abraão, bodas de prata, 25 anos esperando o nascimento de Isaac. Não é fácil, né, irmão? 25 anos é tempo, hein? Moisés, 40 anos esperou. 40 anos Moisés, porque a temporalidade de Deus é diferente da nossa. Há dúvida diante da espera. Claro, irmão, nós somos seres humanos. Claro que a gente vai ter em algum momento uma certa dúvida. Após a promessa de uma descendência, olha só, Gênesis 15:2, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. A oração de Abraão. E o meu mordomo da casa é o Eliezer. É ele que o Senhor quer que seja o meu herdeiro? Esse questionamento revela uma crise na fé. Eu e você passamos por isso. Tem hora que a gente não acredita, irmão. Por isso que tem que ter sempre uma palavra. Por isso que tem que vir na igreja. Porque você vai ver uma palavra que vai modificar. Você vai ouvir um hino que vai despertar a sua fé, irmão. Você vai ver um testemunho que pode mudar a sua perspectiva.
Por isso você tem que estar no culto participando dos trabalhos, na escola bíblica dominical, na oração. Venha, porque você vai ouvir uma palavra, porque tem hora, você vê até o João Batista está preso. O João Batista estava preso lá. Aí ele mandou perguntar se Jesus era mesmo Jesus ou se tinha que esperar o outro. Ele mesmo que viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Maior pressão, irmão. Aí na cadeia é fogo, irmão. Você começa a questionar. Falei: será que é esse mesmo? Olha. E aí, não, Jesus, a resposta de Jesus, fala para ele que os cegos veem e tal. Não, é esse mesmo. Então todos nós estamos sujeitos a uma crise na fé. Tem hora, irmão, você está que não é anãozinho, piquititico, um gnominho, que nem existe, viu, irmão? Porque eu vi um carro da Unicamp e um professor escreveu: eu creio em gnomo. É brincadeira. Em Jesus não consegue crer, mas crê no gnomo. É muita fraqueza mental, né? É professor da Unicamp ainda. Olha que fraqueza. Tem, irmão, gente que... Bom, então a fé às vezes é pequenininha. Lembra que Jesus falou? Um pedacinho, um grãozinho de mostarda. Mas se você tiver fé, Deus vai honrar a sua fé, irmão. Hoje não, essa semana eu vi uma matéria muito interessante, científica, que todas as pessoas que vão para qualquer tratamento, seja câncer, seja lá o que for, mas que tem fé, o tratamento é mais eficaz. Olha que interessante. Então quando você for tomar esse remédio que você toma, ora, glorifica a Deus por Deus ter dado capacidade científica para você ter um remédio que vai ajudar o seu organismo, irmão. Agora pega reclamando: ei, tem que tomar esse comprimidinho, que tribulação. Aí não funciona, nem o remédio funciona no organismo dele. Pega esse remédio aí com alegria, irmão. Toma com alegria, dando graças a Deus, porque Deus capacitou o mundo científico para ajudar você a ter qualidade de vida, irmão. Fica alegre, irmão. Toma logo, glória a Deus. Agora, irmão, não vou tomar mais. Toma sim. Acho que Deus está falando com alguém aqui hoje. É alguém que não quis tomar o remédio nessa manhã. É, irmão, Deus fala, graças a Deus. Então Abraão não conseguia ver, era impossível, mas Deus honrou. Não é diferente também conosco. Nós temos essa fraqueza. Às vezes nós somos bloqueados espiritualmente, né? Mas Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. É Deus que prometeu. Olha só, querido, eu sou o Senhor. Olha que coisa linda. Então é Deus que prometeu, né? E falo claramente: Ismael não será o seu filho da promessa. É o que você vai gerar de Sara, graças a Deus. Então Deus é fiel na sua palavra. Não é como nós, que mudamos 10 vezes de opinião e de ideias. Claro, irmão, que Sara interferiu no plano, porque se Sara não mexesse, Deus ia providenciar a mesma coisa, Isaac. E aí não teria o conflito árabe-israelense hoje, talvez. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A Sara, coitada, irmão. Por isso que eu não condeno Sara. A Sara é o seguinte: ela tentou ajudar a palavra profética. Ela falou: vai que dá, né? Tentou, aí o que deu. Tem hora que dá, irmão. Quer ver uma que fez isso também? Nós vamos ver na próxima aula. Rebeca também tentou, só que deu certo o caso dela. Não são tentativas. Deus não falou que o menor governaria sobre o maior e que o maior serviria o menor? Deus ia resolver isso. O que Rebeca fez? Fez aquele rolo que vocês conhecem, enganou Isaac. Havia necessidade disso? É o mesmo caso de Sara, é o mesmo problema do ser humano querer ajudar Deus, irmão. Nós estamos cheios de querer ajudar Deus. Aí vem a tragédia, né? Não é a tragédia, vem as consequências. Assim como nesse caso, como também na próxima lição que nós vamos estudar. Bom, então nesse sentido, o pai da fé teve uma fraquezinha também, né? Que o pai da fé devia fazer? Que isso, Sara? Eu não aceito Agar. Eu vou esperar na promessa de Deus. Mas com 100 anos, irmão, eu falei: acho que é isso mesmo. Olha que fraqueza de Abraão. O nosso pai da fé é um ser humano, irmão. É igual a nós. A gente age assim também. Então no capítulo 15, Abraão é o grande homem da fé. Mas no capítulo 16, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Então veja só, os dois deixaram a lógica da fé. Aliás, os dois deixaram a lógica e abandonaram, e nesse caso não a fé. E aí vem as consequências. Bom, o problema da precipitação, eu já falei, né? As consequências virão. Então esse material está disponível para os irmãos. Quem quiser receber e-mail, só passar para o pastor Nestor, que ele manda para a gente todo esse material. Agora essa comparação é bonita. Eu quero que fica como dever de casa. Gálatas capítulo 4, anota aí. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31.
Leia, que você vai ver a contraposição, o que significa Ismael, o que significa Isaac, o que significa Agar, o que significa Sara, tá? Você pode ler isso aí. E as consequências de uma decisão precipitada? Conflito na família, tá? Haverá o conflito na família, contínua, e nesse caso você vê a fraqueza de Abraão, porque ele vai ter que mandar o filho Ismael embora. Olha que situação constrangedora, e Abraão faz isso. Há momentos, irmãos, na nossa vida, que só a mão de Deus pode resolver. Não vai tentar resolver o problema, que não vai dar certo. Você não tem capacidade. Há uma opinião equivocada acerca de Deus. Olha Sara orando: o Senhor impediu eu de gerar. Foi Deus que impediu ela de gerar? Ela achou que fosse. Então às vezes existem situações que você pensa que é Deus, mas não é, irmão. Deus tem um plano em cada situação adversa da nossa vida. Essa lição então nos ensina que nós temos que crer e respeitar as promessas de Deus. Que Deus nos livre de tentarmos interferir no seu plano, pois sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Bom, quem quiser viajar para Israel, tem condições econômicas, está aí meu WhatsApp. Eu envio para você o panfleto, né? O folder, para você ver aonde que a gente vai viajar. É a segunda quinzena de novembro, agora do ano de 2023. E você é muito bem-vindo no meu grupo. Tá aí o WhatsApp, só por ali, pastor, quero o panfleto que eu pretendo viajar. Se você tem recursos, se você tem condições, faça esse curso. É um verdadeiro curso, né? Além de ser turístico, é uma oportunidade bíblica. E para encerrar, essa é a próxima lição. Olha que linda: a predileção dos pais por um dos filhos. Não falte nessa aula. Todos nós que somos pais, os que pretendem ser pais, essa aula é uma bênção, você precisa participar. O desejo do meu coração é que você tenha um mês de abril abençoadíssimo. Eu quero ministrar sobre você, que esse mês de abril seja incomparável. Haja vitória, prosperidade, cura, que a sua família seja uma bênção, que aonde você colocar a sua mão seja vitoriosa.